Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós então começamos agora na segunda a ler o Evangelho de Lucas. Então nessa semana nós vamos ler o Evangelho de Lucas e aqui este trecho do Evangelho acontece após o batismo de Nosso Senhor. Acontece então depois de alguns milagres que ele realiza, ele volta para a sua cidade e o texto do Evangelho diz: Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Ou seja, era costume de Jesus ir à igreja no sábado. Só um parêntese, é claro que Jesus ia no sábado porque ele foi criado no judaísmo. Então, após sua ressurreição, o Novo Testamento inteiro atesta, principalmente em Atos dos Apóstolos, que os cristãos se reuniram no domingo. Logo, nós podemos transferir isso aqui, que Jesus tinha o costume de ir à igreja no dia certo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nós também precisamos ter o costume de ir à igreja. Quantos de nós ainda criamos resistência com a igreja? Quantos de nós ainda temos resistência de ir à missa? Quantos de nós temos resistência ainda em ler a palavra de Deus, em rezar o terço, em fazer alguma penitência, algum jejum, em confessar os pecados? Em primeiro lugar, buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Mas de uma forma muito especial, quero destacar o costume de ir à igreja e, no nosso caso, especialmente no domingo. Vejam, nas nossas paróquias, de forma geral, existem mais missas durante a semana. Algumas uma missa, outras 2 missas. Não sei a realidade de cada um. E cada paróquia vai saber. Mas existe o costume, precisamos criar o costume de, no mínimo, no mínimo. Assim como talvez você deveria comer ao menos uma vez no dia, escovar os dentes ao menos uma vez no dia, tomar banho ao menos uma vez no dia. O domingo deveria ser nosso ao menos, porque ele é o dia do nosso encontro com o Senhor na casa que ele deixou. E não me venha com a desculpinha de que rezar em casa é a mesma coisa. Eu te pergunto, você que me ouve talvez é mãe, é pai, se seu filho te liga, é bom? Sim ou não? Com certeza você está me respondendo sim. Mas se ele vai te visitar na sua casa, é melhor ou não? Eu tenho certeza que você vai me responder sim também. Meu irmão, minha irmã,
Quando Jesus começa então a ler o texto da Sagrada Escritura, ele proclama que ele veio para libertar os cativos, proclamar o ano da graça, e o texto do Evangelho vai dizer que todos na sinagoga estavam com os olhos fixos nele, ou seja, meu irmão e minha irmã, para ir também, para nós criarmos esse costume da igreja, para nós criarmos esse costume com as coisas de Deus, nós precisamos olhar fixamente para o Senhor e não desviar o olhar dele. Sabe por quê? Porque o olhar é a janela da alma. Então o olhar vai nos atrair para alguma coisa. E nós precisamos treinar o nosso olhar para olhar para Cristo, olhar para as suas coisas. Eu digo treinar mesmo, porque é um exercício onde eu vou me acostumando a dar foco, ou seja, o olhar também como símbolo da prioridade, onde eu vou me acostumando a dar prioridade a Cristo e não às outras coisas. Na sequência, Jesus então sofre rejeição, diz, olha, esse não é o filho de José? Como ele está falando que ele veio proclamar o ano da graça, que o Espírito Santo está sobre ele deve estar meio doido. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo sofre rejeição. Jesus Cristo sofre, inclusive, a perseguição. No final do Evangelho, se diz que levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Querido irmão, querida irmã, se você sofre perseguição por causa do Evangelho, força, coragem, vamos para frente, não desista. Agora, atenção! Não faça disso uma desculpa para você não corrigir os seus erros. Às vezes, algumas pessoas nos ajudam a corrigir nossos erros, nossos exageros. E aí a gente põe na conta da perseguição. Não, cuidado. Aquilo que é erro seu, vamos criar vergonha, vamos criar joelho no chão, vamos criar momento de confissão, vamos criar momento de ir para a igreja e vamos mudar. A gente precisa converter. Agora, se de fato você prega o Evangelho, você ensina o que Jesus está ensinando, você vive o que Jesus está vivendo, você sente o coração de Jesus, você propaga o que Jesus verdadeiramente ensinou e você sofre perseguição, bora para frente. Nosso Senhor sofreu, então nosso destino será semelhante ao do Senhor. Perseguições, é normal que você sofra isso dentro de casa. Exemplo muito claro, básico e simples. Você que quer ir à igreja todos os domingos, porque é um costume, porque Deus mandou você ir para a igreja. E aí, parentes seus, talvez seu esposo, sua esposa, seus filhos, ou suas irmãs, seus irmãos, ficam assim, mas, de novo, o que tem faltar um domingo? Lá você vai tomar o lugar do padre. Ah, mas para que dar dízimo? Ah, mas para que casar? Ah, para que batizar? Desde quando a criança quiser, ela escolhe. Essas asneiras que a gente vai ouvindo por aí. Meu irmão e minha irmã, se você sofre esse tipo de perseguição, força, vamos para frente. Vamos para frente, é o Senhor que te chama. Coloca os olhos fixos nele e vá. Percebam que o finalzinho do Evangelho, versículo 30, vai dizer, Jesus passando no meio deles, continuou seu caminho. Passa no meio de tudo isso. Passa no meio dessas palavras que as pessoas te dizem, dessas provocações que te fazem. Passa no meio, vai para frente. Venha para onde você tem que ir, que é estar com Cristo. Seja forte, seja perseverante. Está dando catequese? Escuta o que o povo está falando, não, dê catequese, mas desde que você ensine o que o catecismo ensine, o que o Evangelho ensine. Pelo contrário, isso nós nos tornaremos muito orgulhosos e estaremos ensinando a nós mesmos. Mas se estamos ensinando o que Cristo ensinou, passa no meio das dificuldades, olha fixo para Jesus, cria o costume de ir para a igreja e vamos para o céu, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui. Eu quero, antes de terminar, pedir que você não desligue ainda. Força, não desliga. Agradecer toda a nossa forania. Muito obrigado. Cada cidade que esteve aqui, muito obrigado mesmo. Da nossa Romaria das Famílias, a missa Restaurando Famílias. Eu tenho certeza que essa missa restaurou muitos corações, restaurou muitas famílias, deixando ao menos aquele desejo profundo e a graça do Espírito Santo para a restauração. Obrigado, Doverlândia. Obrigado, Caiapônia, que esteve aí na intercessão com a Nossa Senhora do Mel, estava de longe rezando por nós com certeza. Obrigado, Palestina. Obrigado, Arenópolis. Obrigado, Piranhas. Obrigado, Aragarças. E as minhas paróquias de Baliza e Bom Jardim. Muito obrigado pela dedicação de cada um de vocês. E se veio outras pessoas de outras paróquias, muito obrigado também. Vamos lá, meu irmão. As nossas famílias precisam ser sempre restauradas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.